Não precisa ser fácil, só precisa valer a pena. Bom, eu fui o primeiro não só o primeiro diploma, mas também o primeiro advogado da família. Foi uma luta muito grande, foi bem difícil porque minha família não tinha cultura do estudo. Então, na verdade, eu tive que romper barreiras até dentro de casa. Meu pai não estudou, a minha mãe não estudou. E sempre foi muito curioso, muito independente na escola. Ele já fazia os para-casas dele sozinho. Meu pai morou em favela, veio do interior. Então nós temos origem humilde, mas meu pai não deixou faltar nada. Foi um vencedor sem estudo. E isso cria uma marca na pessoa, né, de que você não precisa de estudo para vencer na vida. Então foi um primeiro desafio dentro de casa para eu vencer. Estudou, né, e depois nós tivemos uma fase difícil, uma luta grande com a doença do pai. Meu pai teve uma depressão profunda nos últimos anos da vida dele. E no ano da minha formatura, meu pai cometeu suicídio e pouco antes disso ele perdeu tudo que ele tinha, a família perdeu a casa que morava, nós perdemos tudo. Foi um momento muito difícil, né? E aí aumentou mais a responsabilidade dele, né? O que muitas pessoas veem em mim, e eu também reconheço isso em mim, é que sempre que existe um momento de crise, um momento de dificuldade, de tensão, eu sou o primeiro a dar um passo à frente e buscar uma solução, né? Então eu acho que vem daí essa certa frieza diante de situações de grande estresse e esse raciocínio rápido também, né? Eu acho que partiu um pouco desse momento em que eu não tive outro caminho senão abraçar minha mãe, minha família e de fato tentar conduzi-los para um lugar melhor, para um momento melhor. E se eu estou aqui hoje é por causa de você. Te amo, mãe. Muito obrigado. Com prazer, com muito prazer. Também te agradeço. Te amo muito, filho. Depois ele casou com a Carol e me deu 2 netos maravilhosos. Então, o Renato, ele é um paizão, participa muito da vida dos meninos, sempre dá um jeito de brincar com eles, de dar atenção, de fazer alguma coisa legal com eles. E ele realmente é brincalhão, ele é divertido, um pai bem presente mesmo. E como marido, ele é um marido muito esforçado, muito dedicado, ele é carinhoso, ele é uma pessoa que ele vai lapidando as pessoas que ele ama, sempre trazendo o melhor delas à tona, sempre se esforçando para as pessoas crescerem, sabe? Ele é muito dedicado à família, o tempo dele, que ele passa é todo comigo ou com os meninos, não é muito de sair nem com amigos, nada disso realmente, ele fica bastante com a gente. Eu acho que por mais clichê que seja, né, falar que a família é tudo, que a família é a base, que a família é o principal, não dá para falar outra coisa porque é o que eu sinto, né? A minha vida, ela se resume a isso, a trabalho e família, e eu falo isso não com algum pesar de estar diminuindo a minha vida a poucas coisas, mas com a alegria de reduzir minha vida ao que importa de fato, né? Que é o meu trabalho que gera essa transformação para a minha família e para muitas outras famílias, né? Aqui no escritório são 40 famílias. Mas eu vejo o escritório como o filho mais velho, que esse ano alcança a maioridade, é uma alegria muito grande para mim, né? Eu carrego nas mãos aqui esse escritório como um filho também.
E realmente foi toda uma construção de muitos anos, né? O escritório começou com ele e mais 2 pessoas. Comecei um escritório sem nada, sem cliente, né? Só com conta para pagar. E eu acho que o que me trouxe até aqui, mais do que qualquer outra coisa, foi muito esforço, né? Eu vejo muitas pessoas às vezes falando, o Renato é inteligente, ele tem estratégia, ele sabe lidar com as situações. Eu acho que eu erro muito mais do que a maioria das pessoas, mas é porque eu tento muito mais. E quem tenta muito, erra muito, mas acerta às vezes, né? E eu acho que a chave disso também é a Ana, minha sócia. E eu acho que ela é o grande ponto de equilíbrio aqui entre o trabalho, a coordenação da equipe e a entrega desse resultado para os clientes. Quem só vê, quem não vive, não tem a noção do tamanho que é isso. A quantidade de gente que a gente emprega, a quantidade de famílias que são beneficiadas com muita coisa, quantidade de clientes satisfeitos, né? Me esforcei bastante, mas tive muita ajuda para chegar até aqui. Então, muitos parceiros, clientes que se tornaram fãs, que indicaram outros clientes e se tornaram grandes prospectores de negócios para a gente e principalmente me conectar às pessoas certas aqui dentro. Eu me orgulho muito de ter um clima de trabalho tão leve, tão bom. Isso na advocacia é algo diferente. O Renato, ele é uma pessoa extremamente disponível, não só com os clientes, mas com toda a equipe, com a gente, extremamente humano. Ele não se importa só com o lado profissional, digamos assim, mas também com o lado pessoal. Ele sempre tenta buscar informações dos próprios sonhos das pessoas que estão aqui do lado dele, trabalhando com ele, tentando entender qual é o objetivo delas. Isso também não só com as pessoas aqui, mas com os clientes, né? A gente percebe isso na tratativa com o cliente. Quando eu conheci o Renato, ele veio para me orientar sobre a prática médica, sobre os direitos do médico, sobre como devemos nos portar diante de alguma dificuldade, como a gente deve conduzir alguma crise. E isso aí humanizou muito para a gente e isso tem que ser conversado abertamente e o Renato trouxe isso, trouxe essa proteção para a gente de uma forma muito mais como advogado, como um amigo que senta, te escuta e vê o que você está precisando para você enfrentar uma situação de dificuldade. Cada cliente aqui é tratado como único e nós buscamos sempre nadar na contramão dessa prestação de serviço engessada que a advocacia geralmente traz, para de fato ter uma proximidade, ter uma relação boa com esse cliente e conseguir entregar os resultados que eles esperam e superar cada expectativa, não só na entrega, no resultado, mas na forma de entrega, né? Nós metrificamos os resultados todos os anos, então nossos clientes recebem um gráfico mostrando o que ele ganhou, o que ele perdeu, e um estudo sobre o que levou ele a ganhar, o que levou ele a perder. Então a gente consegue fazer um levantamento, um estudo, para levar para esse cliente algo muito além do que ele veio buscar. Muita gente não sabe disso, quem não é do direito se surpreende de saber que o direito é uma ciência humana, está tudo ligado a pessoas, né? Tem uma coluna no jornal Estado de Minas que é bastante lida e geralmente o posicionamento meu nessa coluna não é falando sobre defesa médica, sobre processos de médicos, é sobre todas as questões nacionais e internacionais de interesse da classe médica. Então eu acredito que isso criou uma proximidade, não só a coluna, mas todo esse posicionamento e por também oferecer serviços que de forma geral atendem às necessidades do médico empresário, não só em relação a processos. A gente tenta minimizar qualquer tipo de impacto que pode vir a ter, com crise de paciente, com crise até mesmo de funcionários, problema de documentação. Então é um trabalho que muitas pessoas, eu diria a maioria delas, não faz, né? Que é buscar saber quem é a pessoa do outro lado. Enquanto muitos advogados estudam processos e leem, eu estudo pessoas. Eu acredito que eu vou muito mais longe com isso. Tem uma colega de trabalho, a Bárbara, e ela falou uma coisa interessante um dia sobre o meu perfil profissional. Ela falou, Renato, você faz tudo. Você é o advogado que vai para o tribunal, que sustenta, que ganha processo. Você é o gestor de equipe, você escreve livro, você escreve artigo, você dá palestra, você é professor. Então, dentro do que o direito proporciona, você faz tudo, né? E realmente eu gosto bastante. E uma parte que toma muito tempo, não traz tanto resultado financeiro, mas que é apaixonante é esse lado da atuação acadêmica. Então eu dou aula para médicos e advogados em cursos de pós-graduação em Direito Médico. Nos últimos anos eu participei de eventos fantásticos, né? Em 2022
Eu dei uma aula em um curso na cidade de Múrcia, na Espanha, um congresso latino-americano de direito médico. Foi um evento especial para mim, porque foi a primeira aula em outro idioma, né? Ela foi em espanhol. Foi muito legal. Ano passado eu participei também, eu acho que esse foi o meu maior desafio. Foi o Congresso Mundial na Lituânia, que foi um evento fantástico. Mais uma vez, né, foi uma apresentação em outro idioma, essa foi em inglês, então foi mais um teste grande para mim dos meus limites. E eu sigo testando os meus limites nesses eventos e ainda não me encontrei, né? Então continuo testando. Eu sempre tive as minhas metas e elas sempre foram bastante ousadas. Eu sempre persegui isso com muita garra. Várias vezes eu até brinco com ele assim, você tem uma coragem de fazer as coisas que, às vezes, quando ele me fala, eu falo assim, gente, será que vai dar certo ou não? Ele fala assim, eu vou arriscar, porque se eu não arriscar, eu não sei se eu vou conseguir. E aí, no início, a gente fala assim, nossa, mas vai dar certo, não vai dar certo. Quando a gente vai ver, o negócio já explodiu, já está aí, já está ganhando nome, tendo sucesso nas várias áreas que a gente atua, né, no direito médico, principalmente. Mas a gente sempre busca algo, e eu não estou dizendo aqui de bens materiais, eu digo de realizações pessoais. Eu sempre fui apaixonado pelo automobilismo, né? Na minha época de criança era outro Brasil, era TV fechada, poucos esportes, pouco acesso, então a minha paixão era a Fórmula 1, mas a Porsche sempre me atraiu com o diferencial da marca e com a história da marca, né? Eu sonhava em ter uma Porsche, sonhava em ser piloto e isso era piada para muita gente, né? Principalmente por essa origem mais humilde. Então quando eu falava que eu ia ter um carro daquele, que eu ia ser um piloto, a gente vivia no Brasil que tinha 4 marcas de carro, né? Nem importação de carro tinha direito, então era um sonho muito distante e é um prazer muito grande para mim, né? Ter uma Porsche e poder pilotar nas pistas, né? Hoje eu sou piloto certificado pela Porsche e gosto bastante do esporte, né? Um esporte muito legal para mim porque foi uma meta, né, que me moveu durante a minha história. E eu devo isso à advocacia. É uma história de muita luta, né? É noite sem dormir, é muita alegria. Esse desenvolvimento nosso no mercado nesses anos, né, nós estamos no 1% dos escritórios que deram certo, das empresas que dão certo no Brasil, né? Acredito que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu esperava, do que eu sonhei um dia. Consigo ajudar muita gente, consigo proporcionar uma transformação na vida de muitas pessoas. Eu acredito que isso tudo se dá à pessoa que eu me tornei, né? E eu me tornei quem eu sou por tudo que eu passei, pelo meu passado, né? Tantos momentos felizes quanto os mais dolorosos. Eu vejo muitas pessoas vivendo isso, vivendo momentos que parecem um ciclo interminável. Eu vivi isso em muitos momentos da minha vida e eu olhava para cima e pensava, tem que ter um sentido. E toda aquela dificuldade, todos aqueles momentos, todos aqueles anos que passaram só plantando e nunca colhendo, que alguém precisa existir um ser superior, Deus, né, para olhar em algum momento você ser abençoado por todo esse plantio. Em alguns momentos foi muito difícil acreditar nisso, né, como é para tantas pessoas. Então até nas piores situações eu consigo enxergar uma mão invisível me auxiliando, me protegendo, né? E tento pensar sempre que podia ser pior. Então eu consigo ver com isso o melhor das coisas, ver o copo meio cheio, né? Mas eu acredito que essa frase ela me moveu durante muito tempo e é isso que significa para mim, né? Não precisa ser fácil, né? Só precisa valer a pena e geralmente no final das contas vale muito a pena.